cantando um louvor e a gente vai se desligando, a gente vai se conectando ainda mais com Ele. Então eu queria te convidar nesse momento a isso. Se você provavelmente já conhece essa música, então realmente assim, vai fazendo dela uma oração, uma declaração de fé sobre o nosso Deus. Amém? Seu nome move até montanhas, abre caminhos sobre o mar. O seu poder venceu batalhas bem em frente a mim. Há uma fé que desafia, que põe gigantes logo ao chão e quebra todas as correntes que podem existir. Pode mencionar, eu sei, faz o impossível e vidas são curadas. Nele eu sei que posso crer, nem a morte o venceu. Nada é mais poderoso do que Jesus. Nessa esperança eu me encorajo, e se pra fornalha eu for, vou com ousada expectativa que as minhas orações estão diante de Deus. Em seu nome há poder, só de mencionar eu sei, faz o impossível e vidas são curadas. Nele eu sei que posso crer, nem a morte o venceu. Nada é mais poderoso do que Jesus. Nada é mais poderoso do que Jesus. Aleluia, Jesus. Seu nome é poder, Senhor. Você vai avançar e à frente vai estar. O seu poder faz o inimigo tremer. Milagre ainda faz, eu posso confiar. Você é o mesmo Deus, sempre foi e será. O seu Espírito está agindo aqui. Seu reino avança e faz o inimigo fugir. Milagre ainda faz, eu posso confiar. Você é o mesmo Deus, sempre foi e será. Em seu nome há poder, só de mencionar eu sei, faz o impossível e vidas são curadas.
Aleluia, Senhor. A gente quer te exaltar nessa tarde, Senhor. Seja exaltado aqui no nosso meio, Senhor. A gente está aqui porque a gente quer celebrar o Senhor, Jesus, por esses anos de Desperta Débora, de Move, Senhor, em que você esteve presente aqui. Ah, Jesus, muito obrigado por cada irmã que se dispôs, ano após ano, quinta-feira, dias após dias, Senhor, em oração, te buscando, te entregando, Senhor, a igreja, os filhos. Ah, Jesus, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque eu me considero fruto dessas orações e tantos outros, Senhor Jesus. Muito obrigado por isso, Senhor, porque o Senhor é assim, o Senhor desperta, o Senhor levanta a sua igreja para orar, Senhor, para de fato, Senhor Jesus, que tenha pessoas ali, Senhor, como atalaias, Senhor Jesus, que estão de prontidão, Senhor, sustentando a sua igreja com o poder da oração, no teu Espírito Santo, Senhor. Ah, Jesus, a gente te louva, Senhor. A gente quer, nessa tarde, continuar entoando louvores a você, Senhor Jesus, para engrandecer o seu nome, para reconhecer, de fato, quem o Senhor é, a sua majestade, Senhor Jesus, o seu poder. Aleluia, Senhor. Recebe o nosso coração nessa noite, Senhor. Amém. Se
pode adorar esse Deus maravilhoso? Que honra, que privilégio é esse, a gente poder, de fato, né? Isso é muito forte. A nossa maior recompensa não é viver a eternidade apenas ao lado dele, mas é já nessa vida a gente poder desfrutar da presença dele. Aleluia, aleluia.
vida, Pai. Muito obrigada pelas suas bênçãos derramadas na nossa vida. Amém. Que nós possamos ser gratos, ter o coração grato, Pai. Amém. Derrama sobre nós a sua graça. Amém. Continua aqui através da palavra que será ministrada, ministrando em nossos corações, Amém, confrontando Senhor. o que precisa ser confrontado, Pai, e transformando o que precisa ser transformado, Amém, Pai. Jesus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Então, é muita alegria, né? Esse é o segredo, a bondade, a fidelidade dele com a gente, todos os dias. Não é de ano em ano, não é semana que vem, não é uma vez no mês, é todo dia, todo dia. Esse é o segredo desse projeto de oração. É a presença dele na minha vida, na vida de vocês, na nossa casa, o cuidado, o amor, a providência dele em cada dia. Eu estou muito feliz. Não pelo fato de fazer um aniversário de 28 anos. Não, estou feliz porque o Senhor permanece fiel. Ele permanece fiel. A gente não é fiel, a gente falha, a gente muitas vezes ignora, mas ele permanece fiel. E todas as vezes que eu não oro, ele está lá. Ele está lá. Ele está lá. Fátima, ó, eu estou aqui cuidando do seu filhinho. Estou aqui cuidando da sua filhinha, da sua casa. Só me resta ficar constrangida e falar, Senhor, me perdoa. Me perdoa a ingratidão. Enfim, irmãs, eu não quero me delongar. Eu convidei um pastor querido para estar com a gente. Ele é filho. Ele tem a idade dos meus filhos. Ih, pastor, viu? Que responsa. É um querido do nosso coração. Eu falei, pastor, eu queria que você falasse alguma coisa para a gente com relação a isso. Mães orando, pais orando, o que é isso? Você acha que é importante? Enfim, pastor Clóvis está com a gente aqui, vai falar o nosso coração. A esposa dele, linda, está lá atrás. Aí ele fica mais feliz ainda. Ah, lá, rio à toa. Vamos orar com ele? Senhor, muito obrigado pela vida do nosso pastor, por esse filho querido, esse servo teu, que tem atendido ao teu chamado, tem obedecido ao teu chamado. Cobre ele com a tua graça, derrama unção poderosa sobre ele, não apenas por esse dia aqui, mas todos os dias da vida do pastor Clóvis. Obrigado por fala com ele, fala através dele para os nossos corações. Nós te louvamos por tudo isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Agradeço demais o convite, fiquei honrado. Eu gostei muito do trio aqui cantando também. O pessoal arrebentou. Eu queria que fosse um quarteto, na verdade, que eu estivesse junto. Mas eu reparei que eu ia atrapalhar, né, as meninas cantando. Eu até pedi uma música. Eu pedi aquela Como Maria, né, que é um clássico nosso. Infelizmente não foi dessa vez, né, mas quem sabe. Eu até fiz uma versão que era assim: como a Bia e a Ellen Thalys, eu queria cantar no louvor noite e dia. Mas eu sempre aproveito a oportunidade que eu tenho para cantar. Louvar a Deus é coisa boa, né? Meus irmãos, espero que vocês estejam bem, espero que vocês, né, estejam felizes aí por esse momento maravilhoso, que é fazer 28 anos, né, de oração, completar 28 anos. São poucos os ministérios que tiveram essa possibilidade de completar esse tempo. Então, poxa, é tempo mesmo de se alegrar, de agradecer a Deus. Espero, então, que você se sinta abraçado aí, em nome de Jesus. Eu vou fazer mais uma oração, e aí vou pedir para você abrir o texto aí, por favor, que vai ser, né, Lucas capítulo 2. Então, como não tem a projeção, né, é legal você se preparar aí. Lucas capítulo 2, a gente vai ler do verso 36 ao verso 38. Então, Lucas capítulo 2,
do verso 36 ao verso 38. Todo mundo achou? Poxa, valeu. Então eu vou... Não, é que Jeff me deu... Vocês estavam olhando aí, né? É que Jeff trocou o microfone para mim. Valeu, Jeff. Vou orar então mais uma vez. Senhor, muito obrigado por esse movimento de oração que começou lá atrás, Senhor, há 28 anos. Nós te agradecemos por todas as pessoas que passaram pelas Déboras, Senhor, e estão agora diante de Ti também, Senhor, clamando, derramando o coração, orando pela igreja, sustentando a igreja em oração. Muito obrigado, Senhor. Levanta mais vidas, mais mulheres, Senhor, para que esse movimento permaneça. Se for até a Tua volta, Senhor, que seja assim. Nós pedimos que essas mulheres, essas irmãs, permaneçam no Teu altar até a Tua volta, Senhor. Abençoa a vida delas, então. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Quantos anos tem os filhos de Fatinha? Mas ela falou que eu sou da idade, sou da idade dos filhos dela, né? Eu imaginei que você tivesse me chamado, Fatinha, por conta dos 28 anos, né, que está fazendo, que é a minha idade, não é isso? Só que é a minha idade de conversão, de convertido. A Bíblia diz que quando a gente se converte, a gente nasce de novo. Então, né, no meu novo nascimento, e é realmente, graças a Deus, eu tenho aproximadamente 28 anos de convertido, então eu imaginei que fosse por isso. Minhas irmãs, eu queria que vocês imaginassem duas mulheres diferentes nessa noite. Então, a primeira mulher eu vou descrever para você. A primeira mulher é uma mulher jovem, uma mulher bonita, ela é excelente profissional, ela tem uma carreira de sucesso, ela tem marido, ela tem filhos, ela conhece o mundo porque viaja o mundo todo, assim por diante. Parece que eu estou descrevendo a minha esposa, não é isso? Mas não, estou falando de uma pessoa genérica assim, né? Uma hipótese. Poxa, você acha que essa é uma vida bacana, que essa é uma vida exemplar, que essa é uma vida louvável? Quando a gente olha para as pessoas que Deus usou na história, a gente acaba percebendo que os critérios de Deus são totalmente diferentes dos nossos critérios no que se refere a sucesso, no que se refere à beleza, no que se refere à bondade, no que se refere à justiça e no que se refere à alegria. Então, quando a gente olha para os critérios de Deus, a gente vê pessoas totalmente inesperadas sendo tomadas como exemplares. Então, vou dar um outro exemplo para você. Agora, ao contrário dessa mulher jovem, bonita, boa profissional, carreira, marido, filhos e viajante do mundo, você imagine uma outra mulher que não tem profissão, uma mulher que não tem família, uma mulher que seja idosa, uma mulher numa posição que é uma posição de desamparo. Qual das duas pessoas você gostaria de ser, assim, se você pudesse escolher? Eu sei que você já sabe que é uma pegadinha, né? E que provavelmente você escolheria o primeiro caso. Mas a Bíblia vai apresentar para a gente uma mulher chamada Ana, que é uma profetisa. E o texto vai mostrar como que a vida dela é totalmente diferente daquilo que a gente imagina que seja sucesso, que seja alegria, daquilo que a gente entende que seja bom. A vida dela parece totalmente diferente disso tudo. E o texto de Ana sacode a nossa cabeça nesse sentido e mostra como que os valores no reino de Deus são os valores de cabeça para baixo. É o mundo de ponta cabeça. Um escritor famoso, ele escreveu isso, ele escreveu assim, O Reino de Ponta Cabeça, um livro, mostrando como que os valores de Cristo são totalmente diferentes dos valores que a gente estabelece para a nossa vida, e a gente é totalmente influenciado por isso. Então, gostaria que você lesse aí comigo esse texto. Por favor, ó. Lucas capítulo 2, verso 36 diz assim: Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer.
Então, por enquanto, existia uma mulher que era uma profetisa. Então, ela profetizava. Ou seja, a profecia ainda acontecia em Israel, apesar daquele tempo que a gente ouve, né, tem um intervalo entre aquilo que foi escrito no Antigo Testamento e aquilo que é escrito no Novo Testamento de 400 anos. Então, é chamado esse período de silêncio profético. Mas não significava que não havia profetas em Israel, somente que os textos bíblicos, a profecia bíblica, não estava sendo escrita mais. Até que vem essas pessoas do Novo Testamento e João Batista. Ana era uma profetisa. Ela é filha de Fanuel, da tribo de Azer. Quando você estuda essas histórias lá no livro de Gênesis, por exemplo, o nome Fanuel vem de Peniel. Peniel é o nome daquele lugar que Jacó coloca o nome do lugar, lembra? Val de Jaboque, Val é um córrego, né? Um braço do rio. Então, ele está no braço de um rio lá, pequeno, um córrego chamado Jaboque, e lá ele tem um encontro com Deus. Vocês lembram disso? E aí, no final, ele vai dizer assim, meu Deus, eu tive um encontro com Deus e eu não morri, eu estou vivo. Eu sobrevivi ao encontro com Deus, eu vi a Deus face a face e não morri. E aí, espantado, ele coloca o nome daquele lugar de Peniel. Então, o nome do pai de Ana é Peniel, na verdade. Fanuel aqui é a tradução para o grego, né? Mas na língua aqui que esse pessoal falava, é Peniel. Então, curiosamente, é o nome de alguém que se encontra com Deus face a face. Alguém que se encontrou com Deus. E Ana é da tribo de Azer. Qual é a tribo de Azer, meus irmãos? Vocês se lembram? Então tem aquela história, Jacó, mais uma vez, ele quer se casar com Raquel, né, a pessoa prometida para ele, e aí ele trabalha 7 anos, e aí Labão enrola Jacó, e aí Jacó casa primeiro com Lia. Lia era a mulher desprezada. Então, Lia, ela vai ter alguns filhos, e depois Deus vai honrar Lia com outros filhos, mas que são filhos, na verdade, da sua escrava. Então, existia uma escrava de Lia chamada Zilpa. Vocês estão lendo aí na Bíblia, não estão? Então, existia uma escrava de Lia chamada Zilpa. Essa escrava tem um filho e coloca o nome desse filho de Azer. Então, olha só, meus irmãos, essa mulher é da descendência de uma escrava. É uma mulher da descendência de uma mulher que foi lá atrás desprezada. Se a senhora dela era desprezada pelo marido, imagine a escrava dessa senhora. E aí ela vai ter esse filho chamado Azer e Deus vai abençoar essas pessoas. Você se lembra que Deus vai falar assim, olha, daqueles que me amam, eu vou abençoar até quantas gerações? 1000 gerações, não é isso? Então, não tem 1000 gerações e nasce Ana. Quem é Ana? Ana é da tribo do norte, então. Você lembra que teve uma hora que os reinos vão ser divididos? Então, a história de Israel, mais uma vez, para você. Davi se levanta como rei e Davi unifica aquela galera. Depois Salomão vive como reino unificado. E aí depois vem Roboão e Roboão vai cobrar um imposto mais caro e o pessoal fica com raiva de Roboão. Os reinos se dividem entre norte e sul. A tribo de Azer do reino do norte. O reino do norte é o primeiro a cair. É o reino que depois vai dar nome para os samaritanos. Lembra, Samaria vai ser a capital desse reino do norte. É um povo misturado, é um povo que essa galera aqui odiava. Então, onde que eu quero que você chegue? Quem é Ana? Ana é descendente de uma escrava, de uma mulher que era desprezada. Ana era de um povo que era desprezado porque era um povo misturado das tribos do norte. Ana era essa pessoa. Mais ainda, o texto continua. Ela era bem idosa, tendo vivido com o marido 7 anos desde que tinha se casado. Olha só, o texto diz que Ana era bem idosa. O bem idosa aqui a gente não sabe exatamente quanto é. O texto nosso vai traduzir que agora era viúva de 84 anos. Mas essa parte dá para ser traduzida de 2 formas. Às vezes, se sua Bíblia tem uma nota de rodapé
que te traz essa informação, o problema aqui é o seguinte, essa frase nessa língua pode ser traduzida como ela era viúva e tinha 84 anos, ou ela era viúva há 84 anos. Quem leu a Bíblia antiga, né, quem leu aquela Ara, revista e corrigida, sabe disso, que o texto antigo trazia que ela era viúva há 84 anos. E muito provavelmente deve ser esse significado, porque, uma pessoa de 84 anos não é bem idosa assim. Eu sei que é idoso. Estou querendo valorizar a galera mais velha aí, hein? Sei que já tem hoje prioridade da prioridade, não é isso? 80 a mais já fura a fila dos idosos, passa na frente. Eu sei que isso é coisa boa. Mas na tradução aqui do texto, principalmente naquela antiga que a gente pegava, dizia assim, muitíssimo, muitíssimo idosa. Ela era muitíssimo idosa. Acredita-se que Ana tinha provavelmente perto de 100 anos. Nesse tempo, as mulheres casavam muito cedo, é verdade. Então, Maria, por exemplo, como Maria... Ah, não, era outra Maria, né? Maria, por exemplo, acredita-se que quando ela se acha grávida pelo Espírito Santo, ela tem uns 15 anos, assim. As mulheres se casavam com 14, 15, 16 anos. Se a gente disser, então, que Ana, se casou com 15 anos, você bota 7 anos de casada e mais 84 anos como viúva. Então, ela tem perto de 100 anos. Ainda que ela tenha 84 anos, olha, ela era viúva e ela ficou só 7 anos casada. Então, quem olha para a história de Ana, cara, vê uma história trágica, vê uma história ruim. Essa não é uma história de cinema, essa não é uma história exemplar, essa não é a história que ninguém quer. Depois de 7 anos, ela fica viúva. O texto continua dizendo, ela não deixava o templo, mas adorava noite e dia com jejuns e oração. Então, ao passo que ela fica viúva, ela vai para o templo e ela se dedica a Deus todos os dias da sua vida. Você sabe o que é se dedicar a Deus durante 84 anos? Eu fiz as contas pela inteligência artificial. Dá mais de 30 mil dias de vida dentro do templo. Essa mulher, então, ficou mais de 30 mil dias no templo, orando e jejuando. Quantos anos vocês estão aqui, minhas irmãs? 28 anos, não é isso? 28 anos orando, jejuando diante de Deus. Ela fazia isso dia e noite. Então, o jejum dela não era só de dia, o jejum dela era de dia e de noite. E ela fez isso durante 84 anos da sua vida. Isso já seria suficiente para uma vida gloriosa, você consegue entender? Então, olha só, dentro do padrão de Deus, nada que foi descrito como positivo para o nosso tempo está sendo descrito para Ana. Ela não tem sucesso profissional. Você sabe o que é ser viúva nesse tempo? Ser viúva nesse tempo é o seguinte... Você provavelmente vai depender dos outros. Você pode até mendigar. Você vai depender das pessoas para se alimentar. Você vai ficar desamparada. O texto não diz que ela teve filhos. Então, muito possivelmente, ela não teve. Nesse tempo, se você ficar viúva, seus filhos vão te sustentar. Só que se ela não tem filhos, quem que vai sustentar? Entende? Ana não tem aposentadoria, Ana não tem bolsa nada, Ana não tem recurso nenhum. Hoje em dia, né? A gente pode ter uma bolsa, alguma coisa. Mas nesse tempo, não tem INSS, não tem uma aposentadoria especial, não tem nada para ela, meus irmãos. Nada. Uma pessoa que não tem nada, ela é descrita como uma pessoa que não tem nada, mas essa é a vida de sucesso dela, porque ela tinha a Deus e ela tinha tudo, então. Ela ficava sem comer e a gente não sabe se ela jejuava porque ela não tinha condições de comer ou se ela escolhia por jejuar. Mas isso para ela era maravilhoso, ela jejuava e orava no templo dia e noite, e ela era tão cheia do Espírito Santo de Deus que antes de Jesus nascer, nesse tempo, nos 400 anos de silêncio profético, ela profetizava, era uma mulher que falava a vontade de Deus, a palavra de Deus.
depois de ir ao templo durante 84 anos, o que você acha que Ana esperaria encontrar no templo? Se você veio aqui durante 28 anos aqui, nas Déboras, orar, o que você acha que você vai encontrar? Geralmente, quando a gente fica muito tempo fazendo a mesma coisa, a nossa mente costuma enganar a gente, querendo dizer que para a gente é mais do mesmo, entendeu? Sabe o que é mais do mesmo? Aquele negócio repetido, que é sem graça, que você não gosta mais, não te entusiasma nada disso. Ana poderia ter sido enganada pelo próprio coração, ela poderia pensar assim, poxa, eu vou ao templo mais uma vez, há 84 anos, eu levanto e vou para esse templo, eu vou faltar só esse dia, um diazinho que eu vou faltar, não vou a essa reunião hoje, não aguento mais, eu vou lá, eu tenho que carregar a cadeira, eu vou lá, eu sou o único que leva lanche. Tem gente que pensa essas paradas, eu já pensei, gente, já. Uma vez eu estava numa célula que o pessoal era ruim de jogo demais. Aí, na hora a gente fazia aniversário pra galera, a gente comprava o bolo, ninguém chegava junto, a gente que pagava o bolo, eu e Raquel. Vontade que dava era de dar uma tortada na cara da pessoa, né? Só que aí, quando a gente conversava, poxa, Raquel, ninguém inteirou, a gente comprou o bolo sozinho. A gente pensava assim, cara, glória a Deus, entendeu? A gente não está fazendo isso para as pessoas. Está fazendo para Deus, e Deus vai recompensar a gente. E, cara, olha só essa mesa cheia de bolo para eu comer aqui no final. Deus multiplica, né? E 100 vezes mais, meus irmãos. Ela poderia pensar, vou ficar em casa, mais uma reunião, mais uma quinta-feira, mais uma jornada de oração, 8 horas da manhã chegando aqui, meu Deus. Mas não, Ana se levanta mais um dia da sua vida. Depois de 84 anos, ela se levanta para adorar. Só que quando ela chega, ela vê uma cena maravilhosa. Se você voltasse um pouquinho no texto, você ia reparar que aconteceu o seguinte. Jesus nasceu, ele foi circuncidado ao 8º dia, e aí 37 dias depois ele é levado ao templo para ser apresentado. E aí vai ter um sacrifício nessa hora, que é o sacrifício que se oferece, né, pelos primogênitos. Desde a saída do Egito era assim. E aí, na hora que Jesus está sendo levado para o templo, vem um cara e começa a profetizar também, cantar um cântico que é Simeão. E Simeão pega aquele menino nos braços e diz que aquele menino é o Salvador. E Ana está chegando na mesma hora. Então, é mais um dia, depois de 30 mil dias indo para o templo, Ana chega naquele lugar, acreditando que poderia ser mais um dia como todos os outros, mais do mesmo, mais um dia que ela ia jejuar e ninguém jejuava do lado dela, mais um dia que ela ia orar e de repente não tinha tanta gente animada para orar assim, mais um dia de vida que poderia ser um dia como outro qualquer, mas não, foi o dia que ela se encontrou com o Salvador, com o Messias, com aquele que foi prometido. E tudo muda, então, verso 38, e chegando naquela hora, Deus ainda cuidou para que Ana chegasse na mesma hora. Você entende? Às vezes a gente chega um pouco adiantado, às vezes a gente chega atrasado. Não, Ana se encontra, se esbarra com a família do Messias. Ela vê aquilo que está acontecendo com Simeão, com Maria, com José, com Jesus. Na mesma hora, naquela hora, ela dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Amém e amém. Então, Ana ganha um novo propósito depois de 84 anos. Então, ela profetizou, ela orou, ela jejuou, mas agora ela tem uma nova missão. A missão dela é falar a respeito do menino. Nesse texto tem um detalhe maneiro também, que esse falava a respeito do menino é um verbo que nessa língua é contínuo. Então, ela continuava falando a respeito do menino, e ela vai fazer isso até o último dia da vida dela. Minhas irmãs, o que eu gostaria que você tomasse como lição para a sua vida nessa noite? Uma única lição, tudo bem? Única lição. Deus é fiel e pode fazer mais. Deus é fiel, são 28 anos. Deus é fiel e pode fazer mais
mesmo depois de décadas de oração. Deus é fiel. Ele pode fazer mais, mesmo depois de 30 anos de oração. Deus pode fazer mais. Ele permanece fiel. Eu usei a palavra mesmo aqui, porque a gente pode pensar, cara, já são 28 anos orando. Poxa, já são muitos anos orando por muitas pessoas. E tantas coisas que já aconteceram que são boas, na verdade, com certeza, mas tem tanta coisa que no nosso coração parece que ainda falta. A gente ainda pode ter, minhas irmãs, experiências indescritíveis com Deus na nossa vida, aos 84 anos ou aos 104 anos de idade. A gente ainda pode ter essas experiências que rasgam o nosso coração, que nos levam a uma adoração profunda. São experiências que a gente tem dificuldade de descrever. Eu lembro que quando eu me converti, eu li a Bíblia e tantas vezes li e chorei. Quando eu me converti, eu imaginei que aquilo fosse o máximo que eu pudesse viver. Mas aí depois eu aprendi a jejuar e a orar, e eu senti tantas coisas maravilhosas, e percebi tantas coisas, e aprendi tantas coisas a respeito do caráter de Deus. Um dia, depois de tantos anos, eu entrei aqui na igreja, eu me tornei membro aqui, eu e minha esposa, em 2012. Eu me lembro de um culto aqui, em que eu entrei chorando e saí chorando. Eu chorei em 2012. O culto inteiro, Deus me visitou de um modo tão tremendo aqui. Minhas irmãs, nesse tempo vocês estavam orando. Nesse tempo, esse movimento já existia de oração. Eu me lembro do retiro 2015 do UP, que a gente fez. Minhas irmãs, eu descrevo esse retiro como um avivamento. Foi um negócio absurdo, impressionante. Você vê jovens de 13, 14, 15 anos orando, quebrantados, jejuando, clamando, orando dia e noite, sem a gente pedir, como Ana, que ficava dia e noite no templo. Então, acabava a programação, era programação para brincar. Tem hora de brincar também, né? Retiro do UP, tem hora que a gente taca a bomba nas crianças e tal. Espero que você continue colocando seu filho, seu netinho, que a gente joga a bomba longe deles, só para assustar. Eles não queriam bomba, eles não queriam a brincadeira, eles queriam continuar louvando, continuar falando da palavra de Deus, profetizando. Retiro 2017 da igreja, para mim, foi um visitar do Espírito Santo maravilhoso. 23 do UP, tenho muitos outros. Minhas irmãs, quantas oportunidades vocês tiveram de ver curas aqui, pessoas que foram libertas de tanta coisa, de tanta sujeira, de tanta imundície. Quantas coisas que aconteceram no nosso meio foram respostas das orações de vocês. De vocês, vocês conseguem entender isso? Minhas irmãs, olha só, a batalha que nós lutamos é uma batalha espiritual, que se vence de modo espiritual. Eu me lembro que quando Spurgeon, que era um pregador antigo, estava no auge da pregação, assim, multidões iam ver o cara pregando, perguntaram para ele, qual é o segredo disso? E aí ele leva aquelas pessoas para uma reunião de oração separada, e ele diz assim, esse é o segredo, entendeu? É que antes da pregação tem oração direto. Então, esse povo está intercedendo por mim. Eu tenho um amigo que ele diz que ele só sobe para pregar se tiver uma pessoa intercedendo por ele na hora do culto. Ele combina com a pessoa, vou pregar em tal lugar. Então, você fica em oração, até tal horário você ora por mim. Só para de orar quando eu te mandar a mensagem que você pode parar de orar. E a pessoa fica orando por ele até ele terminar de pregar. Por quê, minhas irmãs? Essas questões são espirituais. Você sabe qual é o valor disso? Você orar. Às vezes eu prego e raramente é bom. Mas se for, cara, pelo propósito de Deus, eu sei que não tem nada a ver com performance, não tem nada a ver com nada que eu faça. Tem tudo a ver com as questões espirituais, e essas batalhas foram vencidas em oração na quinta-feira. Eu vejo crianças convertidas aí, adolescentes convertidos, e eu sei que a resposta de oração de vocês aqui na quinta-feira.
Eu fui ordenado pastor aqui nesse lugar, sei que é a resposta de oração de vocês. Eu tenho livramentos todo dia, fui alinhar meu pneu aqui, e quase que eu falei onde foi, né? Foi alinhar meu pneu, minha roda estava solta, saí do lugar com a roda solta. Aí, graças a Deus, né, Deus levantou o jacaré ali para me salvar, mas não sofri acidente, nada. Olha que bênção. Eu sei que isso é a resposta da oração de vocês. Meus irmãos, eu sei que vocês têm orado pela minha vida, pelos pastores aqui da igreja, pelos meus filhos, pela minha esposa. Eu sei que isso é a resposta da oração de vocês. Por outro lado, eu queria dizer essa mesma lição de outro modo. Olha só, eu disse assim, ó, Deus é fiel e pode fazer mais mesmo depois de décadas de oração. Só que eu vou mudar o mesmo. E vou colocar assim, ó, Deus é fiel e pode fazer mais ainda mais depois de décadas de oração. Você consegue entender? O mesmo aqui parece negativo, né? Poxa, mesmo depois de tanto tempo, Deus ainda pode fazer mais algo. Não. Ainda mais agora. Então é assim, no reino de Deus, as coisas são melhores, tudo se torna melhor no final. Deus faz melhor e ainda melhor, e Ele supera a melhor das expectativas. A gente pensa assim, cara, não pode ser melhor do que isso, e Deus ainda faz mais, ainda surpreende. Irmãos, vocês precisam permanecer nessa obra. Eu me lembro que uma das coisas que me marcaram aqui na igreja quando eu fui ordenado pastor, e me envergonharam também positivamente, foi o seguinte, não sei se você se lembra, mas ali tinha um container. Lembra que tinha um container ali, que era antes, né, o container passou para lá. Teve gente que está há 10 anos na igreja e não reparou que tinha um container ali que foi para ali. Eu ficava dentro do container, do lado da reunião de oração de vocês ali, 2021, 2022, pandemia inclusive. Cara, o meu container estremecia na hora que vocês oravam ali. Sério, meus irmãos, eu ouvia a oração, o clamor, o fervor, eu via que era de todo o coração, aquilo me envergonhava, eu pensava assim, meu Deus, eu sou pastor, eu tenho que orar assim também. E elas oram assim, clamando, rasgando o coração diante de Deus. E eu ouvi a pregação de vocês, a oração de vocês, o clamor de vocês. E isso, de algum modo, me fazia orar também, me estimulava e me fazia buscar mais a Deus. Irmãos, eu sou a resposta das orações de vocês também. Bia falou isso aqui com toda sinceridade, eu também. Eu me lembro que no país de Gales, quando o avivamento ia chegar e as pessoas oravam por um avivamento, elas diziam assim, eu não vou perder uma reunião de oração, porque vai que o Espírito se derrama naquela reunião e eu vou ficar de fora. Minhas irmãs, eu gostaria de convidá-las a permanecer nessa batalha. Eu quero encorajá-las, eu peço encarecidamente. Essa é a única aplicação desse texto. Tenha a vida de sucesso verdadeiro. Permaneça no altar em oração. Eu peço isso para vocês. A igreja depende dessa posição. Mantenha a posição diante de Deus. A nossa posição é manter a posição. Num campo de batalha assim, quando o exército avança, uma galera avança e a outra mantém posição para guardar a posição. O nosso caso é esse em oração. A gente mantém a posição. Os pastores precisam da oração de vocês. O Kids precisa da oração de vocês. O Team precisa, o Up, o Go, os líderes. Nós precisamos que vocês permaneçam, minhas irmãs. E precisamos mais que vocês ensinem essa galera mais nova a fazer o mesmo. Vocês precisam formar uma outra geração de mulheres que oram pelo povo de Deus, para que a igreja se sustente, para que a igreja permaneça. Minhas irmãs, eu clamo a vocês e peço, permaneçam nessa missão por mais 28 anos, permaneçam nessa missão, ensinem as jovenzinhas da igreja a orar, ensinem as jovenzinhas da igreja a jejuar, a estar no altar, a dedicar a vida.
Isso é mais importante do que qualquer tipo de sucesso, do que dinheiro entrando na conta, do que reconhecimento, do que qualquer valor do mundo que possa ser oferecido. Eu já vi gente se arrepender de tudo. Até eu já vi, esses dias eu estava lendo uma reportagem maluca, né? Reportagem maluca, mas de uma mulher que estava arrependida de ter tido filho. Pode ter disso, a Bíblia diz isso, né? Até a mãe, ainda que a mãe, né, abandone, rejeite seu filho. Então, eu vi uma mulher arrependida de ter tido um filho. A gente pode se arrepender de tudo, de ter casado, de ter tido filho, de ter tido carreira. A gente pode se arrepender de qualquer coisa. Eu nunca vi ninguém se arrepender de ter tido encontro com Deus. Eu nunca vi ninguém se arrepender de ter dedicado a vida em oração. Eu nunca vi um homem de Deus ou uma mulher de Deus chegar no final da vida e dizer assim, eu orei demais, eu li a Bíblia demais, eu devia ter feito isso menos. Nunca vi. Pelo contrário, as pessoas que mais se dedicaram, as pessoas que mais oraram, as pessoas que mais leram a palavra, chegam no final e dizem assim, o único arrependimento que eu tenho é que eu tinha que ter feito mais. Eu tinha que ter dedicado mais, eu tinha que ter orado mais, eu tinha que ter buscado mais. Permaneça nessa missão. O único que pode te tirar dessa missão é o próprio Deus. Então, enquanto Ele não chama a gente permanece na brecha, a gente permanece na rocha, a gente clama pela vida dos nossos filhos até eles se dobrarem e se converterem. Enquanto isso não acontece, a gente se dobra por eles. A gente se converte de novo e ora de novo, até que eles entreguem a vida deles a Jesus Cristo. Eu quero te convidar a estar junto aqui, quinta após quinta, até a volta de Jesus, para que os nossos filhos, para que a nossa família sirva a Jesus Cristo até o final. Amém? Posso contar com você? Amém. Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, toda honra e glória sejam dadas ao Teu nome. Muito obrigado, Senhor. Certamente você iniciou esse ministério aqui há 28 anos. Você levantou essas mulheres para que sustentassem a sua igreja em oração. Senhor, nós temos toda a certeza e podemos dizer isso com facilidade, de que os milagres que nós colhemos aqui nesse lugar, as conversões, Senhor, toda a beleza de ver um jovem convertido, uma criança te adorando, vidas entregues a Ti, nós cremos que isso é a resposta das orações que foram feitas aqui quinta após quinta, Senhor. Então, em nome de Jesus, sustenta essas mulheres no Teu altar, Senhor. Ouve as orações e responde, Senhor. Inclina os seus ouvidos para aquilo que seja dito aqui nesse lugar, diante da Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, converte os nossos filhos, Senhor. Converte a nossa família, converte os nossos próprios corações, Senhor. Convence para que a gente não desista dessa obra até a Tua volta, Senhor. Que essas mulheres aqui se sintam abraçadas, encorajadas pelo Teu Espírito Santo. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé? Mesmo se Jeff não estiver aí... chegou. Está preparada a casa e o meu coração também.
Santo Deus. Só tu Tu és és Deus, Senhor. Tu és santo, Senhor. Aleluia, Jesus. E não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Aleluia. Aleluia. Esse é o lugar que a gente quer ficar na presença de Deus. Amém? Aleluia. Mais um. Maria, aí já vai, eu não vou lembrar. Precioso. Nem lembro mais. Jesus, aos seus pés aqui estou. O que eu poderia te oferecer por tudo que tu és. Deixa eu pegar a cifra para eu não continuar passando vergonha. Vamos louvar o nosso Deus direito? Vamos direito? Vamos direito? O problema é que essa música tem muito tempo que a gente não toca. Como é que é? Como Maria? O que é? Boa parte. Olha que vergonha. Tendo que pegar a cifra aqui na hora. Jesus. Ajuda a gente, Senhor. Aleluia. Tem misericórdia. É que o tom está totalmente errado. A gente cantou no tom totalmente errado. Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou. O que eu poderia te oferecer por tudo que tu és. Tuas palavras são mais desejáveis que o mais doce mel. Tudo que tenho eu derramo ao
Obrigado, Biazinha. Meninas, essas meninas são as lindas. Pastor querido, obrigado. Tá. Então, irmãs, nós vamos já encerrando. Vamos ter 2 orações. Eu vou pedir para o pastor orar por nós, cada mãe, cada tia, avó, mulher, pai. Tem pai ali, que lindo, tem outro pai lá, ele é pai. Bênção demais, bênção. Então, pastor, eu não pretendo parar, não, só se o Senhor me parar. Às vezes ele me para. Estou com a coluna aqui toda meio estrupiada, mas estou firme. E essa questão de passar... Eu quero passar o bastão para essas meninas ali, ó. Bia, Ellen, Thalise, tem vindo, pastor, tem vindo. Esse é um alvo que eu tenho desejado no meu coração. Mas tem dois alvos, irmãs, que eu queria colocar para vocês, que eu quero desafiar as irmãs e irmãos a tomarem comigo esse alvo de oração, que eu não quero desistir não, como eu falei, mas tem dias que eu estou cansadinha, mas eu tenho como é que se diz, um staff, né, que me sustenta, que são irmãs queridas, Eliane, Malu, Euseni está aí, Euseni veio, não conseguiu ver, né, Isabel, a Angélica, então a gente se reúne, enfim, ultimamente a gente nem está conseguindo, porque está todo mundo meio quebrado, mas elas é que têm me segurado meu braço, meus Urs e Arões, né? Enfim, mas 2 desafios, dois alvos que eu tenho no meu coração, que eu tenho perseguido com o Senhor e só vou parar quando Ele me chamar para a glória. Um deles está no texto de Malaquias 4:4 e vem se repetir lá em Lucas, quando o pastor leu Lucas, falei, só falta ele ler o texto. Aí o céu está aberto, aí tudo aconteceu, mas ele leu outro também tremendo, que diz que o Senhor mandaria profeta Ih, pastor, olha que furada. Ah, meu Deus. Eu tenho lido a Bíblia, hein, pastor? Olha que eu leio, hein? Eita, lelê. Melhor ler, né, para não falar bobagem. Eis que eu lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos seus filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Então, esse é um alvo que eu persigo com o Senhor mesmo, eu lá todo dia, nas minhas orações, às vezes eu compartilho aqui nas reuniões de quinta-feira, é um alvo que eu tenho, que eu só vou parar de orar de novo, quando o Senhor me chamar para a glória. Irmãs, isso aqui é desejo do coração de Deus, não é meu. Ele deseja transformar as famílias de acordo com aquilo que Ele planejou lá no Éden. Filhos convertidos a seus pais, pais convertidos a seus filhos. Sabe o que é isso? O ideal de Deus, não é meu nem do mundo, de uma família que anda debaixo desse Deus, desse senhorio. Tá precisando tirar. É uma Palio 2614, eu acho. De alguém aqui? É Palio? Obrigado, Lica. Obrigado, irmã. Então, o Senhor deseja isso para as famílias da terra, as famílias, principalmente as famílias dele, da igreja. Nós precisamos orar por isso, até que Ele faça. E um outro alvo de oração do meu coração, a gente sempre fala, Malu cita, as irmãs aqui que estão comigo, lá na 3ª carta de João 3:4, que diz, não tenho maior alegria do que essa, de ver e saber que os meus filhos andam na verdade. Aqui diz, na NAA, não tem maior alegria do que esta, de ouvir, eu botei o saber por minha conta, tá? Ouvir que os meus filhos vivem de acordo com a verdade. Irmãs, esse precisa ser o nosso alvo, um dos nossos alvos de oração, até que o Senhor volte, até que Ele leve a sua igreja daqui dessa terra. Irmãs, irmãos, não tem nada mais importante do que isso. Não tem dinheiro, não tem poder, não tem profissão
que seus filhos estejam exercendo. Se eles não tiverem Jesus, eles não são nada, absolutamente nada. Estão infelizes, incompletos, precisando dessa intervenção. E isso é algo assim, para o meu coração, eu penso assim, gente, eu tinha esses 2 álbuns, vou colocar um terceiro. Cadê as mães da igreja? É um desabafo do meu coração. É um desabafo e um desejo. Esse seria o terceiro alvo. Que Deus levante, desperte as mães, os pais, as tias, avós, as irmãs, as mulheres, para que venham orar. É só isso que a gente faz. Orar. Igual esse exemplo que o pastor acabou de trazer para nós. Ana ia para o templo orar e jejuar. Ela nem tinha filho. Mas ela orava lá pelo povo de Israel. Ela orava por tudo. Ela estava feliz porque o Redentor havia nascido. Então, irmãs e irmãos, ela passava, como o pastor falou, dias, meses, horas e anos a fio orando, clamando na presença de Deus, que eu creio para o coração dela era a melhor coisa que ela tinha. Então nós precisamos desejar isso. Isso seja o grande desafio para o coração de vocês, pais e mães, de vermos as nossas casas. Podem não estar plenas e perfeitas, não seremos, mas pelo menos estamos desejosos ou desejosas de ver que a nossa casa pode ser um lugar aprazível da presença de Deus. Mesmo que os nossos filhos estejam lá fora comendo bolotas de porcos, quando eles chegam, eles sentem alguma coisa diferente ali dentro. Pode a princípio repelir, porque a luz incomoda as trevas, mas no tempo de Deus, na hora certa, esse filho, essa filha se renderá ao Senhor. Não depende de mim, da minha mão, da minha voz, não é a minha oração, mas é aquele que responde. O desejo do nosso coração precisa ser intenso diante de Deus para orarmos por essa geração que está aí. Eu não oro só pelos meus filhos, eu oro pelas crianças, adolescentes e jovens da igreja, lá do mundo. A gente ora por todos, por todos. Eu já venho para dar graças e glórias ao meu Deus pela vida dos meus filhos. Estão na igreja, mas eu continuo orando. Senhor, conduz o coração deles diante de Ti. Eles não serão nada. Sempre falo, Senhor, se eles não Te encontrarem, eles estão vazios e infelizes. Podem estar com o bolso cheio de dinheiro. Podem estar fazendo tour pelo mundo. Mas se não tem Jesus, eles não têm nada, absolutamente nada. Então eu lanço esse desafio para vocês, para que a gente esteja orando junto, toda semana, todo dia, toda semana aqui, um grupo. Mas é para a gente orar todo dia. Senhor, completa essa obra. Ah, Senhor, que essa seja a minha alegria, a minha maior alegria, ver meus filhos andando na verdade. Outro desafio, que nossas casas sejam convertidas de fato. Pais convertidos a seus filhos e filhos convertidos a seus pais. Não se conformem com este mundo, com esse século. Esse século está engolindo as nossas crianças, os nossos filhos, os nossos adolescentes e jovens. Vocês têm visto aí os noticiários. As criancinhas estão nas mãos dos malfeitores, dos loucos, de principados e potestades. Amém? Eu vou pedir para uma mãe orar pelos filhos, e depois vou pedir para o pastor Cláudio. Você pode orar por nós, pastor? Irmãs, vamos ficar de pé, irmãos. Pedir para a Marlúcia vir fazer essa oração. Você vem aqui, Marlúcia, fazer oração pelos filhos? Colocando isso. Vamos orar com a Marlúcia nesse sentido. Crendo que é isso que Deus quer para o seu filho e para a sua filha, para o seu neto, neta, o
sobrinho, os amigos dos seus filhos. Irmãos e irmãs, não se conformem com este mundo. Não se conformem com esse mundo. Esse mundo está engolindo a nossa casa. Mas o Senhor é maior que tudo isso. Nós precisamos estar diante dele para guerrear e glorificá-lo e sermos sustentados. Marlúcia vai orar, depois o pastor vai orar por nós. Amém. Senhor, a gente está aqui com o nosso coração, Senhor, tão grato, tão feliz, Senhor, de olharmos para trás e vermos que o Senhor é fiel. Amém. Obrigada, Senhor, obrigada pela tua fidelidade. Obrigada, Senhor, porque durante todos esses anos o Senhor tem nos sustentado, Senhor. O Senhor tem erguido os nossos braços, Senhor, e a gente tem entendido que nunca foi a força do nosso braço, nunca será, Senhor. Sempre será o Senhor em nós, o Senhor nos levantando, Senhor. Mulheres inconformadas com a realidade das suas casas, Senhor. Mulheres inconformadas com a realidade do nosso país. Mulheres que sabem que servem a um Deus que é geracional, um Deus que está preocupado com gerações, que os nossos filhos contem à próxima geração os teus feitos, Senhor. Essa tem sido a nossa oração durante todos esses anos, Senhor. Que os nossos filhos te conheçam, Senhor, de verdade. Que os nossos filhos te experimentem, Senhor. Que os nossos filhos sejam transformados por ti, Senhor. Essa não é uma obra nossa, é uma obra tua, Senhor. Uma obra do Espírito Santo, Senhor, revelando a eles, Pai. Revelando a tua palavra, Senhor, dando consciência de pecado a eles, Senhor. Continua, Senhor, nos sustentando, Senhor. Continua, Senhor, nos dando, Senhor, ânimo, Senhor. Obrigada por essa mensagem tão poderosa que nos lembrou, Senhor, que sempre valerá a pena, Senhor. Valerá a pena cada oração que foi feita nesse lugar, porque nós seremos respondidas. Nenhuma oração ficará sem resposta, porque o nosso Deus é fiel e é misericordioso. Obrigada pelas mulheres que não desistiram quando tinha uma pessoa para orar, quando tinham duas pessoas para orar. Mulheres que entenderam que nunca foi sobre quantidade, mas sempre foi sobre 2 ou 3 pessoas reunidas no teu nome. Obrigada por isso, Senhor. Continua sustentando a Fatinha e todas aquelas mulheres, Pai, que têm ajudado aqui, Senhor. A gente não vai desistir, Senhor, até que todos voltem, Senhor, até que nenhum filho fique para trás, Senhor. Obrigada, Senhor, obrigada pelo privilégio que temos de orar pelos nossos filhos. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor. Muito obrigado por esse ministério, esse movimento, Senhor, por você ter realmente despertado cada coração para que se colocasse na tua presença de todo o coração, com fervor, Senhor. Muito obrigado pela porção do Espírito que você tem derramado sobre essas mulheres, Senhor, sobre essas irmãs e esses irmãos que estão aqui. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque você é o Deus que se inclina para ouvir a nossa oração. Você é um Deus amoroso, você é fiel, Senhor, ainda que nós não sejamos, você é amável, Senhor, você é bom, você é justo. Muito obrigado pela tua beleza, pela tua bondade, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque você tem falado aos nossos corações a cada dia. Louvado seja o teu nome, Senhor, que cada um que tenha vindo para essa reunião hoje se sinta chamado, Senhor, não de modo ruim, mas de modo bom, Senhor, vendo a beleza que é estar na tua presença, a beleza que é dedicar a vida a ti, Senhor, que isso seja mais atraente do que qualquer outra obrigação, qualquer outra coisa. Senhor, em nome de Jesus, traz as mães dessa igreja para esse movimento, Senhor, traz as avós, as tias, os tios, os pais, Senhor, em nome de Jesus, levanta famílias aqui para te buscarem, Senhor, em nome de Jesus. Ajuda a gente a ter um coração grato por tudo que o Senhor já fez também
durante todos esses anos, Senhor. Nós cremos que o Senhor é fiel e bom. Muito obrigado, Senhor. Sustenta essa obra. Mais uma vez te pedimos, aviva essa obra, Senhor. Mais uma vez, isso é obra do Teu Espírito Santo. Nós não podemos fazer isso. Então pedimos, clamamos, Senhor, rogamos a Ti de todo o coração, Senhor. Derrama o Teu Espírito sobre nós. Mais uma vez, Senhor, derrama o Teu Espírito, batiza com fogo, Senhor. Faz assim pelo Teu poder, para a Tua glória, para a Tua honra, pelo Teu louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor querido. Muito obrigado. Eu que agradeço. Irmãos, a gente tem boa noite, para quem me perdoe, gente, eu não levo jeito para ser nada não, viu? Ó, não dei boa noite, obrigado por vocês estarem aqui, irmãs, irmãos, Natália, o maridão querido ali, obrigado pela filmagem. Gente, está sendo filmado! Conseguimos! O Senhor é bom, o Senhor mandou ali, ó, um casal abençoado, lindo. Queridos, obrigado pela presença de vocês, mães e pais, esse chamado é nosso, não é do pastor, não é dos pastores, é nosso, mãe, pai, tia, avó, avô, é nosso orar no altar. Agora temos um lanchinho gostoso lá atrás, para a gente se confraternizar, sem pressa, sem correria. Vamos levar os nossos convidados primeiro para a mesa, vamos nos servir com alegria, com calma, tá? Com muita calma, tem muita coisa gostosa. Tá bom? Vamos servir e sair da mesa. Alguém prepara um pratinho para o pastor, querido? Então, Deus abençoe vocês. É isso. Isso. Então, a Aninha vai preparar. Irmãos, então, vamos lá nos servir. Deus abençoe vocês. Um ótimo final de noite, de semana.